Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei aí o horário que vocês estão vendo essa aula, tá? Tema de hoje: geradores elétricos. Nas aulas anteriores nós estávamos estudando eletrodinâmica e dentro da eletrodinâmica nós vimos corrente elétrica, né, os efeitos da corrente elétrica, resistores, dentro de resistores a primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, associação de resistores em série, paralelo, né, e misto. E dando continuidade aí ao estudo da eletrodinâmica, hoje vamos estudar um pouquinho sobre os geradores elétricos. Para iniciarmos a nossa aula, né, uma perguntinha básica, né? O que é um gerador? Tá? Então, gerador ele é um aparelho, né, ou um dispositivo, uma máquina, né, ou uma coisa, né, ou um trem, né, como diz o mineiro. E a função, né, desse aparelho, né, a função de um gerador é converter uma energia não elétrica para energia elétrica. Tá? Então ele pega uma energia qualquer que não seja elétrica e converte aquela energia para uma energia elétrica. Tá? Isso é um gerador. Tá? Então, exemplo de um gerador, né? Tá aqui uma pilha. Tá? Então, o que uma pilha faz? Ela pega energia química, né? Uma energia química, e converte essa energia química para energia elétrica. Tá? Portanto, esse aqui é um gerador. A bateria do automóvel, né, também converte energia química, né, uma potencial química para energia elétrica, também é um gerador. Aquele gerador que nós levamos, né, para a praia, né, converte também energia química da queima lá ou a gasolina ou o óleo diesel para energia elétrica. Temos também os geradores, né, das usinas hidrelétricas. Eles pegam a energia mecânica, né, relacionada ao movimento da água e converte para energia elétrica. Tá? Um exemplo do que não é um gerador, o ventilador. Então, o ventilador ele converte energia elétrica para energia mecânica, o movimento. Ou seja, então não é um gerador. Então, o gerador tem que converter uma energia que não seja elétrica para energia elétrica. Tá? O ventilador não converte a energia elétrica para outra energia, ao contrário. No caso do gerador, né, do ventilador, ele é um receptor. Tá? Então, o ventilador é um receptor elétrico, porque ele recebe energia elétrica e converte para outro tipo de energia que será estudado posteriormente. Nesse processo de conversão de energia, né, uma energia qualquer para energia elétrica, o gerador ele também vai ter uma perda de energia. Né? Então, vai ter no meio do caminho aí um pouco de energia vai perder. Essa perda de energia a gente chama de energia dissipada. Tá? Então, portanto, um gerador, né, ele converte, ele pega uma energia qualquer, né, que não seja elétrica, e converte parte dessa energia para energia elétrica e a outra parte é dissipada, é perdida, né, geralmente em forma de calor. Tá? Então, né, essa pilha aqui, então, ela vai produzir energia elétrica, mas também ela vai ter uma perda de energia. Então, se eu ligar essa pilha, por exemplo, ligar uma lâmpada nela, deixar um certo tempo ligado, nós vamos perceber que essa pilha vai aquecer, tá? Esse aquecimento seria uma perda de energia, é a energia que está sendo dissipada, perdida. Símbolo utilizado para representar um gerador é esse símbolo aqui, ó. Tá? Esse símbolo, né, tá, é constituído aqui um resistor, né, que vocês já aprendeu o símbolo do resistor, né? Só que aqui, em vez da gente colocar o R, né, maiúsculo, nós vamos usar o R minúsculo. Agora eu vou explicar o que seria, o que representa ele dentro do gerador. Tá? Essas duas barras nós já conhecemos, né? A DDP, a diferença de potencial. Temos um potencial negativo e um potencial positivo. Entre eles, né, vai dar aqui uma diferença de potencial que a gente representava pela letra U. Tá? No gerador, nós vamos ter essa representação aqui, onde o
o Rzinho, né, a gente chama de resistência interna, tá? O que seria essa resistência interna? Tá? Lembra que se eu ligar essa pilha, né, ligar uma lâmpada nessa pilha, aí corrente elétrica vai ficar passando, né, dentro dessa pilha e corrente elétrica movimentando dentro do condutor, né, vai produzir o efeito Joule, o aquecimento, né, devido às colisões, né, já expliquei, e aí vai acabar aquecendo, ou seja, a pilha dentro dela, o material da pilha fornece uma resistência na passagem da corrente elétrica. Em outras palavras, dentro da pilha nós temos também um resistor, tá? Só que esse resistor, por ser um gerador, nós chamamos eles de resistência interna, tá? Que é o que faz perder energia, tá? Se a pilha não tivesse resistência interna, ela não ia ter perda de energia, ela não ia aquecer, tá? Então, o gerador, por que ele dissipa energia? Por que ele tem perda de energia? Porque ele tem aqui dentro dele uma resistência interna, tá? Representado por R', tá? Essa letra aqui, tá? Ele é um epsilon, tá? Uma letra grega chamada epsilon, né? O meu ficou parecendo, foi um E, tá? Ele a gente chama de força eletromotriz, tá? Ou simplesmente, vou anotar aqui, não anotei, simplesmente FEM. Melhor. É a nossa FEM, é a força eletromotriz. O nome, né? O nome força eletromotriz foi devido ao fator histórico, tá? Mas essas duas barrinhas aqui nós já sabemos que representam uma diferença de potencial, tá? Então isso aqui não é aquela força que vocês aprenderam, né, lá nas leis de Newton, lá no primeiro ano, tá? Na verdade isso aqui é uma diferença de potencial, tá? Então não seria uma força do jeito que nós compreendemos força, tá? Mas devido a um fator histórico, tá? A gente não utiliza a palavra DDP, tá? A gente utiliza força eletromotriz, né? Ou FEM, tá? Então já vamos anotar aqui, tá? Isso aqui é uma DDP, tá? Ou seja, tá? Então o gerador basicamente, né? Ele tem uma resistência interna que é a FEM, desculpa, que é o R, e ele tem uma DDP, tá? Que é a diferença de potencial total que ele produz, é o que ele está produzindo, tá? Nota que não é o que ele libera, é o que ele produz. E aí a gente representa por essa letra aqui, tá? Então essa é a representação de um gerador. Para facilitar o seu entendimento, imagina que isso aqui fosse uma pilha, tá? Vamos só desenhar aqui, tá? Você vai compreender melhor, tá? Imagina que isso aqui fosse uma pilha. Vamos ver se vai prestar o meu desenho. E aí lembra que uma pilha ela tem potencial positivo e potencial negativo, né? Então estaria aqui na nossa pilha, então aqui nós temos o potencial positivo e aqui nós temos o potencial negativo, tá? Então essa aqui seria a representação do nosso gerador, tá? Aí dentro nós temos aí uma resistência interna, tá? Que é o que faz perder energia e ela produz também uma força eletromotriz, né? Uma certa diferença de potencial, que é o total que ela vai produzir e não que ela vai liberar, tá? E aí eu vou falar no próximo tópico, ok? Eu vou fazer pequenos vídeos para facilitar a sua compreensão, ok? Volto em breve.